Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras Todo Dia. Eu sou a Kelly e hoje eu tenho uma indicação para vocês de 5 clássicos que vocês deveriam ler. Já tem aqui no canal um vídeo há bastante tempo chamado Por que Ler os Clássicos e algumas indicações, onde eu falo brevemente sobre o livro Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, e menciono também alguns clássicos que vocês deveriam ler, né? Então, eu separei mais 5 clássicos aqui que eu li nos últimos tempos, que me marcaram de alguma forma e que eu gostaria de indicar para vocês, porque são livros maravilhosos. O primeiro livro que eu tenho para indicar para vocês, na época que eu li em e-book, e por ter sido um livro que me marcou tanto, recentemente eu comprei a versão física, né? Então comprei uma edição física, que é o livro Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Pedro Páramo é um grande clássico da literatura mexicana e eu sou uma grande admiradora da literatura mexicana, então esse livro me marcou muito pela singularidade dele e pela escrita incrível, magnífica do Juan Rulfo. Juan Rulfo, se eu não me engano, só publicou Pedro Páramo e mais um livro, que eu não me recordo o nome do outro livro agora, mas os dois fizeram muito sucesso, mas Pedro Páramo tem um lugar especial aí na literatura e uma importância enorme. É um livro muito curtinho, mas vocês não fazem ideia da intensidade da escrita e da história do Juan Rulfo nesse livro. A gente tem a história aqui do Juan Preciado, que faz uma promessa à sua mãe, que estava ali quase morrendo, né? Então estava no leito de morte. A mãe pede para que o filho vá em busca do seu pai, Pedro Páramo. Pedro Páramo era um homem muito conhecido por ser um assassino, então um homem muito ruim. E Juan Preciado então vai atrás do seu pai, fazendo jus à promessa que ele fez à sua mãe enquanto esta estava no leito de morte. E o mais interessante, o mais diferente desse livro é que Juan Preciado não encontra pessoas, ele encontra mortos. Então espíritos que vagam pela cidade conversam com o Juan Preciado sobre o pai. Então dão informações a Juan Preciado sobre o pai, informações nada agradáveis, e faz com que Juan Preciado fique triste, fique envergonhado do que aquelas pessoas contaram sobre Pedro Páramo, sobre seu pai. Então esse livro aqui a gente pode encaixar até mesmo dentro de um realismo fantástico. É interessante como o Juan Rulfo escreveu esse desenrolar dessa história, né? Essa conversa desses mortos com o Juan Preciado. Então a gente vai conhecendo Pedro Páramo pelo olhar dos mortos. Então é muito interessante, fica a minha indicação de leitura. É um livro que vai exigir muita atenção da sua parte também, que não é uma leitura, por mais que o livro seja pequeno, não é uma leitura que você consiga fazer rapidamente, porque é uma escrita densa, mas que vale super a pena conhecer, é um clássico que eu indico demais. O próximo livro que eu tenho para indicar para vocês, o próximo clássico, é A Metamorfose, do Franz Kafka. Eu também li esse livro no e-book e recentemente eu acabei ganhando essa edição aqui. É um livro que me marcou também demais, por ser uma história diferente. A escrita também do Kafka é bem singular, mas a história me prendeu de uma forma inacreditável. A gente tem a história de um jovem que vira inseto. E você, ao começar a ler essa história, a ver essa transformação, essa metamorfose desse jovem em inseto, você se questiona como leitor se você está entendendo a história mesmo. Bom, isso aconteceu comigo, né? Pelo menos eu me questionei. Gente, será que eu tô lendo isso certo? Será que é isso mesmo? E você vai se deparando com os motivos que acarretaram aí nessa transformação, nessa metamorfose desse jovem em inseto. Então não é meramente, a história não se resume a isso. Então a gente tem muito mais por trás disso. A gente tem sentimentos, a gente tem a solidão, o sentimento da solidão do rapaz, as coisas dando errado na vida dele, ele não conseguindo avançar. Então a gente tem toda aquela angústia do ser humano também, né? E vale super a pena conhecer essa história tão diferente, tão enriquecedora. Acredito que você também vai se admirar e vai gostar bastante. O próximo clássico que eu queria indicar para vocês é literatura nacional e é o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Esse livro aqui também me marcou muito
por ser um Alto de Natal pernambucano. Então ele traz também um pouco da importância dessa data cristã pra gente. A gente tem a história de um retirante que sai do sertão em busca de melhores condições de vida no litoral. E em sua passagem, né, nas suas andanças aí, ele vai se deparando com diversas situações que mexem com ele, que fazem ele refletir, e principalmente diversas mortes. Então, cada morte que ele presencia ali, que ele observa, ele se entristece, se questiona. Então, a gente tem todo esse relato desse retirante, essas observações todas. E o final eu gostaria de ler para vocês, porque me marcou muito. Inclusive, né, cheio de marcações aqui, porque esse livrinho que eu tenho não é só Morte e Vida Severina, tem outros escritos do João Cabral de Melo Neto, mas também tem o Morte e Vida Severina, que é um dos meus favoritos. Então, depois dele observar isso tudo, das suas reflexões, nessa sua andança aí, né, pelo sertão, em busca de melhores condições de vida no litoral, ele encerra assim: e não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena, a explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de pouco franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Então a gente tem aqui no final esse contraste da morte que ele tanto via ali no sertão com a vida, né? A gente tem então o Natal, o nascimento de Cristo. A gente pode fazer essa ligação, talvez, com esse encerramento que ele faz nesse Alto de Natal, né? João Cabral de Melo Neto faz nesse Alto de Natal, com o espetáculo da vida, que é o nascimento de Jesus, e da renovação dessa vida que todos têm direito. Então, Morte e Vida Severina é um livro para você se emocionar, com certeza. O próximo livro é um clássico da literatura norte-americana, que é o A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Esse livro eu li para a faculdade, mas a história me cativou tanto, que eu decidi indicar para vocês também. Se eu não me engano, eu já indiquei esse livro em outro vídeo, não sei. Esse livro foi escrito em 1850, então século XIX, mas a história é ambientada no século XVII, onde a sociedade dos Estados Unidos era em sua maior parte puritana. E o Nathaniel, ele acaba por fazer uma crítica a essa sociedade puritana por meio de uma obra ficcional. Então a gente tem aqui a Hester, uma jovem puritana, que engravida, e por ser uma sociedade puritana, ela não podia engravidar se não fosse casada, e ela não era casada. Então ela sofre severas punições, vai presa, e a gente se choca aqui ao descobrir quem é o pai da filha da Hester. Então a gente acompanha toda essa saga aí, dessa sociedade, dessa hipocrisia, né, que o autor critica nessa sociedade puritana. E é muito interessante porque a gente acaba refletindo e trazendo muito para nossa realidade também de hoje em dia, óbvio, com menos intensidade do que naquela época, mas muitas coisas que a nossa sociedade questiona é mera hipocrisia. Então vale super a pena conhecer um pouco da história da Letra Escarlate. E o porquê da Letra Escarlate? Porque a Hester acabava, como castigo, acabou andando com a letra A presa em sua roupa como sinal de adúltera. E isso era um dos piores pecados, um dos piores crimes daquela sociedade. Então essa jovem menina iludida por um homem acaba tendo que pagar por erros não somente dela, mas por erros de terceiros. Então, fica aí a minha dica de uma leitura sensacional. E a última indicação de clássico aqui que eu tenho para trazer para vocês nesse vídeo é O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Esse livro eu também li para aula de literatura americana da faculdade, e eu confesso que ele me surpreendeu muito. A história se passa no século XX, por volta de 1922, por aí, nos Estados Unidos, e vai representar aí, vai contar a história da alta sociedade norte-americana. Então a gente tem aqui uma história com muitos luxos e muitas tretas também. A história é narrada em primeira pessoa pelo Nick Carraway, que vira amigo do homem que dá título ao livro, que é o Gatsby. Gatsby era um milionário, era um ricaço aí, que a gente descobre como que ele ficou rico também no decorrer da narrativa.
e o Nick vai contando pra gente a vida dele, do Gatsby, em meio a essa alta sociedade americana. A gente tem aqui também nesse livro uma reflexão sobre o sonho americano também, né? Com o Nick contando pra gente um pouco melhor sobre isso. Temos o romance entre o Gatsby e a Daisy, um romance proibido, e a gente se impressiona com muitos fatos aqui. É um livro que a gente se diverte, que a gente se impressiona e que dá pra gente ler bem rapidamente, por ser uma história que prende o leitor pela forma com que o Fitzgerald descreve toda essa narrativa. Então fica aí a minha última indicação também de clássicos que você deveria ler. Espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!